Agora, tem uma coisa que tem que ser restaurada. O maior protetor dos judeus na Europa foi sempre o Papa. Era o único lugar da Europa onde eles estavam seguros de estar seguros. A coisa encrencou, você corria para a Holanda ou você corria para Roma. Eram os dois lugares seguros. A Holanda porque já tinha instituições democráticas naquela época e em Roma porque o Papa era o grande protetor. Então, vamos dizer, a violência que se cometeram contra os judeus, cometeram sim. Mas, você dizer, por exemplo, que a Inquisição cometeu violência contra os judeus, não. A Inquisição só julgava católicos. Isso é importante. Quem está fora do catolicismo está fora da Inquisição. A Inquisição é um órgão interno da igreja. Então, tinha muito cara judeu que se fingia a conversão e depois ficava pregando outra coisa. Então o cara era acusado por isso, não por ser judeu, mas por ser um falso católico. Agora, quando que a Inquisição foi lá julgar um rabino por estar ensinando o judaísmo? Ao contrário, existe instrução clara do Papa Gregório VIII, salvo engano, agora dizendo o seguinte: os judeus têm que ser deixados no canto deles, vivendo segundo os hábitos conforme Moisés lhes ensinou. Não é para encher o saco, deixa eles lá. Então, esta foi a política da igreja. Agora, a igreja são milhões de pessoas, porra. E como é que o Papa vai controlar todo mundo? Quer dizer, explosões de antissemitismo aconteciam aqui e ali. Por quê? O nego tomava um dinheiro emprestado do judeu, depois não tinha dinheiro para pagar. Falava, agora eu vou inventar um pretexto teológico, eu vou lá e mato o filho da puta e não preciso pagar mais. Então, era coisa desse tipo. Veja, naquela época você não tinha telefone, não tinha telégrafo, não tinha internet, tinha uma ordem do Papa para chegar. O Papa emitia uma ordem em Roma. Você imagina para a ordem chegar na Alemanha, levava um ano, porra. Isso se não matasse o emissário no caminho. Então o controle que o Papa tinha da igreja era ridículo. O Papa só começou a ter um controle maior sobre a igreja a partir do Renascimento, a partir do Concílio de Trento. Antes, aquilo era a casa de Maria Joana, cada um fazia o que queria, porra. Veja o número de papas que foram derrubados à tapa, né? O cara assim, tô com o saco cheio desse papa, ia lá juntar meia dúzia de príncipes, juntava um soldado, ia lá dar um pontapé na bunda do papa, pronto, agora eu sou o papa. Isso aconteceu várias vezes. Agora, o pessoal tem a ideia de que a igreja era um bloco monolítico, de que todo mundo obedecia o papa. Meu Deus, mas quanta ignorância! Também não é de estranhar que a indústria da difamação anticatólica continue eminentemente explorando lendas urbanas e mitos criados pelo protestantismo, como está vendo das indulgências, o mito da Inquisição. Leiam os dois livros importantes do Henry Cameron, The Spanish Inquisition, e o do Edward Peters, Inquisition, e vocês vão ver que uma coisa é a realidade histórica do que foi a Inquisição, e em segundo lugar, e outra coisa é o mito da Inquisição, que é propagado nas escolas, nos filmes, em shows de TV. Aqui é toda hora você liga aí qualquer show de TV, né, de pastor protestante, estão eles lá falando da Inquisição, dos horrores da Inquisição, dos instrumentos de tortura da Inquisição. Esses instrumentos de tortura da Inquisição são todos inventados. Todos inventados. Todos os historiadores profissionais do mundo sabem disso. Os caras se reuniram, houve um congresso, acho que feito em, sei lá, 92, convocado pelo próprio Papa João Paulo II, disseram, vamos tirar limpo essa coisa da Inquisição. Chamou especialistas do mundo inteiro, de todas as religiões, ou sem religião nenhuma, para ver os fatos. Uma das conclusões é essa: esses instrumentos nunca existiram. Isso aí foi inventado no século XVIII, XIX, para fins de propaganda, né? Segundo a história, a Inquisição matou milhões de pessoas. Bom, faça as contas e você verá que a Inquisição espanhola matou 20 mil pessoas em 400 anos em 12 países, né? Então você vê que qualquer democracia condena à morte mais pessoas do que a Inquisição. Sem contar que a reforma em um ano matou o dobro disso na Inglaterra. No entanto, o mito está aí. Então, a minha pergunta é essa: se os seus argumentos teológicos são tão lindos, maravilhosos, por que você precisa reforçá-los com tantos mitos, lendas, mentiras, lendas urbanas, etc, etc? Outra coisa, o pessoal diz, não, mas quem inventou isso não foi protestante, não foi só protestante, foram os iluministas. Bom, os iluministas começaram 2 séculos depois dos protestantes.
esta lenda da Inquisição foi criada inteiramente por protestantes e simplesmente repetida pelos iluministas. Os iluministas inventaram a sua parte, e tem especialmente dois mitos que são muito queridos dos iluministas e que esses protestantes não têm culpa nenhuma. Um é o mito de que os conventos católicos estão cheios de cemitérios de bebês abortados pelas monjas. Né? Isso foi inventado no século XVIII. Né? Vocês leem o livro do Paul Hazard, O Pensamento Europeu no século XVIII, está tudo lá. Paul Hazard não é um apologista católico, é talvez o maior historiador da França no século XX. Né? E o outro mito é o mito das monjas prisioneiras criadas pelo Denis Diderot, no romance A Religiosa, do qual fizeram um filme ainda no século XX. Eu não lembro quem foi o diretor do filme, mas foi um filme de enorme sucesso, ganhou o prêmio em Cannes, etc, etc. Eu já contei essa história aqui. Denis Diderot escreveu esse romance dizendo que se baseava em fatos reais, que ele tinha documentação recebida diretamente da personagem, de seus parentes, na qual uma monja que queria abandonar as ordens monásticas foi mantida prisioneira no convento para que não saísse. Né? E no século XX se descobriu uma documentação, cartas de Denis Diderot, no qual ele confessava que tinha inventado tudo e se divertia muito de estar enganando as pessoas. Porque, na verdade, essa monja, ela não podia ser mantida prisioneira, em primeiro lugar, porque na época havia 4 tribunais eclesiásticos em Paris, aonde uma pessoa que não tinha vocação religiosa podia recorrer para ser dispensado das ordens, e a quase totalidade dos pedidos era aceita, porque é óbvio que uma ordem monástica não quer ali dentro pessoas não vocacionadas. Em segundo lugar, a monja em questão, ela não podia ser mantida prisioneira pelo simples fato de que ela era a porteira do convento e ela que tinha a chave. Ela entrava e saía quantas vezes quisesse. Em terceiro lugar, esta monja só saiu do convento durante uns dias para receber uma herança que ela tinha no interior. Mas ela chegou lá dizendo que não tinha herança nenhuma, ela pegou e voltou para o convento, ficou no convento até que veio a Revolução Francesa, tá certo? E fez aquela matança de monjas, que é relatada no livro, na peça do Jorge Bernanos, O Diálogo das Carmelitas. Ela foi uma das vítimas disso. Ela foi executada pela Revolução Francesa. Então, esses dois mitos, o mito dos bebês abortados e o mito da monja prisioneira, esses foram de criação exclusiva dos iluministas. Porém, né, o mito das indulgências, o mito da Inquisição, né, e o mito de que a Igreja Católica foi fundada por Constantino, que é um ridículo sem par, tudo isso é invenção. No Império Romano, os delitos religiosos eram punidos pelo Estado. Tá certo? Então, quer dizer que se você, antes do Constantino, né, por exemplo, você diz algo contra a religião estatal romana, você vai preso, pode ser condenado à morte. Eles continuaram a fazer a mesma coisa, só que agora o pretexto era o cristianismo. Mas isso era o Estado que fazia. A igreja não tinha nada a ver com isso. Quando se criou a Inquisição, já em 1200 e não sei quanto, foi para parar com isso. Porque as pessoas eram condenadas sem investigação nenhuma, era na base do direito romano, que era acusatório. Quer dizer, no direito romano, você fazia uma acusação, a acusação entrava imediatamente em discussão pelo tribunal, e o sujeito era condenado ou absolvido, em geral condenado. E a Inquisição institui o que é a investigação preliminar, que nós chamamos hoje o inquérito. Você vê, se você é acusado de alguma coisa da delegacia de polícia, isso não vai para a justiça direta, você não está sendo processado. Tem um inquérito primeiro. E só se o inquérito confirma, vamos dizer, com probabilidade razoável a existência do crime e a sua culpabilidade, aí você é processado. Enquanto há inquérito, você não tem perigo de ser punido, coisa nenhuma, está apenas sendo investigado. A Inquisição introduz isto, que hoje nós entendemos que é um elemento básico dos direitos humanos. Quer dizer, não é porque você foi acusado que existe um processo contra você. Não é porque você foi acusado que o Estado está tentando te punir. Não, se está na fase de inquérito, tá certo? Não existe réu, existe suspeitos, e todo mundo é suspeito, até segunda ordem. Para você passar da condição de suspeito para a condição de réu, é um salto tremendo.
E a Inquisição foi criada para isto. É por isto que, no caso das acusações feitas à Inquisição, a quase totalidade não virava processo, morria ali no inquérito. Se vocês querem, tem dúvida, vocês pegam o livro da... Tá até aqui, ó. Vou mostrar pra vocês. Olha, isso aqui foi um congresso feito em 1998, a pedido do Papa João Paulo II, que reuniu, vamos dizer, os maiores historiadores de Inquisição do mundo, que não eram católicos, não era que tinha católico, judeu, protestante, ateu, tinha tudo misturado. E você vê ali, quer dizer, a Inquisição foi um passo enorme na luta dos direitos humanos, tá certo? Então, antes da Inquisição, a gente tinha muito mais gente condenada, tá certo? Condenada sem investigação nem coisa nenhuma. Aqui, esse livro foi editado pela Biblioteca Apostólica Vaticana em 2003. L'Inquisizione, Atti del Simposio Internazionale, Città del Vaticano, 29-31 ottobre 1998. Né? O autor-editor, chama-se Agostino Borromeo, B-O-R-R-O-M-E-O. Esse livro é um pouco difícil de você achar, custa caro, mas vale a pena. E eu já sugeri que a Vide Editorial o publicasse em tradução brasileira. Né? E aí, pessoal?